Pare. Se você acredita que a lei da atração se resume a pensamento positivo e a esperar passivamente mudanças que alterem a vida, está enganado. É por isso que muitos passam anos repetindo afirmações, memorizando frases motivacionais, visualizando prosperidade e continuam com dificuldades financeiras. Você entende por quê? Há um detalhe crucial que ninguém revelou, e ele determina se você atrai abundância ou permanece na escassez. A lei da atração não é um atalho mágico, nem uma fórmula instantânea para resolver todos os seus problemas. Ela opera com a mesma consistência da gravidade, perpetuamente, ininterruptamente, impecavelmente. Acredite ou não, isso não muda o fato de que ela está afetando sua vida agora mesmo. E aqui está a verdade essencial, que poucos ousam confrontar. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que é. Imagine comigo, quantas vezes você ansiou profundamente por mais recursos financeiros, por estabilidade econômica, por realizar seus sonhos, mas as despesas persistiram, os compromissos financeiros se acumularam e tudo parecia imutável. Isso não se deve à falta de desejo intenso. O desejo em si não tem poder se sua energia interna está desalinhada. É como tentar sintonizar uma estação de rádio de jazz quando seu receptor está configurado para captar apenas estática. Não importa o quanto você ajuste o dial do desejo. Se você não mudar a frequência, a melodia correta nunca será ouvida. Descobri que o corpo humano é um campo de energia, vibrando em alta velocidade. Se você pudesse examiná-lo microscopicamente, veria milhões de partículas em constante movimento. Nada permanece estático. Tudo no universo vibra, tudo está em fluxo contínuo. E cada pensamento que você nutre, cada emoção que você cultiva, o posiciona em uma frequência específica. Essa frequência age como um ímã invisível, atraindo pessoas, situações e eventos que ressoam precisamente com sua vibração pessoal. E você pode ter se perguntado, se isso é verdade, por que continuo atraindo o que não quero? A resposta é simples, porém profunda, porque o que realmente governa sua existência não é o que você conscientemente deseja, mas o que está gravado em seu subconsciente. São os modelos mentais, os padrões de pensamento, crenças e hábitos internalizados desde a infância. Você cresceu ouvindo frases como dinheiro não nasce em árvore, é preciso esforço para alcançar objetivos, os ricos são egoístas. E sem perceber, tudo isso moldou sua frequência vibracional. Agora responda, como alguém pode atrair prosperidade se no fundo nutre a crença de que dinheiro é impuro ou que ele só é obtido por meio de sacrifício? Como podem viver em abundância se diariamente acordam temendo a perda do pouco que possuem? Não é o desejo consciente que atrai, é a programação emocional subjacente. E isso explica por que tantas pessoas vivem em ciclos repetitivos. Elas trabalham mais, estudam mais, se esforçam mais, mas os resultados não mudam. É como correr numa esteira. Você se esgota a sua, mas permanece no mesmo lugar. Porque não é o esforço físico que modifica a frequência, é a transformação interior. Talvez você esteja experimentando exatamente isso. Você anseia por progresso, mas se sente bloqueado, como se uma força invisível estivesse te puxando para trás. É frustrante, não é? No entanto, essa sensação não indica fracasso. Pelo contrário, é uma evidência de que você percebeu a verdade. Não adianta desejar prosperidade se sua vibração ressoa com escassez. Assim que entendi isso, tudo ficou claro. Percebi que a vida não responde ao que você verbaliza, mas ao que você realmente acredita ser possível para si mesmo. Se você vibra na frequência do medo, continua atraindo situações que confirmam esse medo. Se você vibra na frequência da gratidão, começa a abrir espaço para novas oportunidades. Agora, reflita sobre algo. Quantas vezes você declarou a si mesmo que mudaria de vida, mas depois de algum tempo voltou ao mesmo padrão? Quantas vezes você prometeu economizar dinheiro, começar um negócio, investir em algo novo e no final a vida voltou ao normal? Isso não acontece por preguiça. Acontece porque sua frequência não mudou.
Você pode ter novos pensamentos, mas se você não sentir verdadeiramente essa mudança, se você não alinhar a emoção com o desejo, nada acontece. É como se o universo fosse um eco. Ele não responde ao que você pronuncia, mas ao que você vibra com o seu coração. E enquanto sua vibração estiver desalinhada, você continuará ouvindo o mesmo retorno. Muitas pessoas acreditam que simplesmente pensar positivamente é suficiente para transformar suas vidas. Elas repetem frases na frente do espelho, colocam bilhetes com palavras inspiradoras nas paredes, repetem para si mesmas: eu sou rico, eu sou próspero, eu possuo abundância. Mas continuam a lutar financeiramente. Isso acontece porque o pensamento positivo, isoladamente, não muda absolutamente nada. Ele pode proporcionar um alívio momentâneo, mas não afeta resultados concretos. E você sabe por quê? Porque não é a mente consciente que governa sua vida, é o paradigma enraizado em seu subconsciente. O paradigma é como um piloto automático invisível que direciona todos os seus comportamentos, decisões e reações. Você pode ter clareza sobre seus objetivos, mas se seu paradigma não permitir, você não conseguirá manter essa mudança. Quantas pessoas você conhece que são educadas, inteligentes, tituladas, mas enfrentam dificuldades financeiras? Elas possuem conhecimento, mas esse conhecimento não se traduz em resultados práticos. O problema não é a falta de informação, é o paradigma. É como se, internamente, um programa estivesse rodando continuamente, insistindo em repetir o mesmo padrão de resultados, não importa o quanto tentem escapar. Eu mesmo me perguntei por que tantas pessoas inteligentes, até mais competentes do que eu, não conseguiam prosperar. Elas acumulavam títulos, tinham carreiras brilhantes na teoria, mas não conseguiam converter isso em prosperidade real. Foi somente quando entendi o poder do paradigma que tudo fez sentido. Não importa quantos livros você leia, quantos cursos você faça, quantas afirmações positivas você repita, se seu paradigma afirma que você não merece, que é difícil, que a riqueza não é para você, sua vida obedecerá a esse comando oculto. Talvez você já tenha sentido essa frustração. Você estuda, aprende, busca, se esforça, mas é como se algo o puxasse de volta para o mesmo lugar. É como se houvesse uma barreira invisível que você nunca consegue superar. E o pior é que muitas vezes você se culpa por isso, pensando que não tem disciplina suficiente, que não se esforçou o bastante, quando na realidade o que está acontecendo é que você está tentando modificar resultados sem mudar a raiz do problema. A mente consciente é capaz de conceber qualquer ideia, mas é a mente inconsciente que guarda as emoções, e é a emoção que cria a vibração. Você pode dizer, eu sou rico 100 vezes por dia, mas se internamente você sente medo de não conseguir pagar suas contas, essa emoção é o que realmente se manifesta. É a isso que a lei da atração responde. Não ao que você diz, mas ao que você sente e profundamente acredita. Pense em alguém que decide se tornar um empreendedor. Ele acredita racionalmente que pode ter sucesso, mas seu paradigma está programado para a escassez. Ele até dá alguns passos, mas logo começa a sentir medo, insegurança e retorna à sua zona de conforto. Ou a pessoa que declara que vai economizar dinheiro, mas ao primeiro impulso gasta o que tem. O problema não é falta de força de vontade, é o piloto automático interno. E é aí que reside o maior erro da maioria das pessoas: acreditar que modificar pensamentos é suficiente. Você pode substituir um pensamento por outro, mas se você não mudar o paradigma subjacente, nada se transforma verdadeiramente. É como repintar as paredes de uma casa com fundações rachadas. Por fora fica bonito, mas por dentro permanece instável. Agora reflita. Quantas vezes você prometeu mudar, fazer diferente, e depois de um tempo voltou ao mesmo padrão de antes? Isso não significa que você é incapaz. Significa apenas que você está tentando lutar contra um programa que é muito mais forte do que sua vontade consciente. E até que esse programa seja reescrito, sua vida continuará repetindo os mesmos capítulos. A verdade é que o pensamento positivo é apenas o começo.
É importante, mas não é suficiente. O que realmente transforma tudo é quando você consegue harmonizar emoção e crença, quando consegue mudar a base, quando substitui o velho paradigma por um novo. Só então, o que você pensa começa a se refletir em seus resultados. E até esse momento, a vida continuará demonstrando que o erro mais comum é acreditar que desejar é poder, quando na realidade o que importa é o que seu subconsciente aceita como verdade. A grande armadilha que impede a maioria das pessoas de transformar suas vidas reside no conforto. Parece paradoxal, mas é exatamente isso. O conforto do familiar, mesmo que seja doloroso, mesmo que não traga os resultados desejados. Seu paradigma, essa programação inconsciente, faz de tudo para te manter no conhecido. Ele foi construído a partir de experiências, crenças e hábitos repetidos, e por isso se tornou a zona onde sua mente se sente segura. E toda vez que você tenta algo diferente, ele cria resistência. É aquele desconforto, aquela vozinha interior dizendo: isso não vai funcionar, você não tem experiência, é melhor não arriscar. E a maioria obedece a essa voz. Quantas vezes você teve uma ideia que poderia mudar sua vida, mas desistiu por medo? Quantas vezes você pensou em mudar de carreira, investir em algo novo, começar um projeto promissor, mas desistiu porque parecia arriscado demais? Isso não acontece por falta de capacidade. Acontece porque o paradigma aprendeu a te proteger, te mantendo preso ao familiar. No entanto, o familiar nem sempre é o melhor. O familiar pode ser o emprego que você odeia, o relacionamento que não faz mais sentido, as dívidas que se acumulam mensalmente. Mas mesmo assim, sua mente insiste em permanecer ali porque já sabe como lidar com isso. Experimentei isso intensamente. Quando trabalhava no Corpo de Bombeiros, não tinha grandes perspectivas. Era um emprego estável, sim, mas eu sabia que não queria passar a minha vida inteira lá. No entanto, quando surgiu a oportunidade de abrir meu próprio negócio, meu ser inteiro entrou em conflito. Não tinha formação acadêmica, nenhuma experiência administrativa, nenhuma reserva financeira, e tudo dentro de mim gritava que eu estava cometendo uma loucura. E, para ser honesto, eu mesmo não acreditava que daria certo. Mas havia algo dentro de mim que dizia: se você não tentar, passará a vida repetindo esse mesmo padrão. Foi desconfortável. Foi apavorante. Perdi o sono. Temi o fracasso e pensei em desistir muitas vezes. Mas dei o passo. E o resultado foi que, no primeiro ano, o negócio prosperou de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Ganhei mais do que poderia ter sonhado em ganhar em anos como bombeiro. Foi naquele momento que entendi que o desconforto não era um sinal de perigo, era um sinal de crescimento. E essa é uma lição que você precisa aprender. O paradigma sempre tentará te manter na sua zona de conforto, mas é precisamente fora dela que a vida começa a mudar. O problema é que a maioria das pessoas associa desconforto a algo negativo. Elas sentem medo e acreditam que é melhor não agir. Se sentem inseguras, param no meio do caminho. Mas a verdade é que esse desconforto é justamente a prova de que você está rompendo com o padrão antigo. É um sinal de que você está forçando o seu subconsciente a aceitar uma nova frequência. E sim, vai doer no começo. Vai parecer estranho, vai trazer dúvidas. Mas é só passando por esse processo que o novo pode ser estabelecido. Pense em todas as vezes que você evitou fazer algo por medo. Se você tivesse seguido em frente, onde estaria agora? Quantas oportunidades você já perdeu, porque sua mente disse que não era a hora certa? A vida não espera você se sentir pronto. A vida responde ao que você faz, mesmo com medo, mesmo com insegurança. E é curioso, porque a ciência corrobora isso. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que os seres humanos têm uma tendência natural a evitar mudanças, mesmo que sejam positivas, porque o cérebro associa o desconhecido a uma possível ameaça. Mas também mostram que é precisamente quando você enfrenta esse desconforto que novas conexões neurais são formadas. E é aí que a transformação acontece. Aprendi que a única maneira de superar o paradigma é agir apesar do medo.
Quando você faz isso, começa a treinar sua mente para aceitar um novo padrão, e gradualmente esse novo padrão se torna seu conforto. O que antes parecia impossível se torna natural. Foi assim para mim, e pode ser assim para você também. Então pergunte-se agora: o que você deixou de fazer porque parecia desconfortável demais? O que você sabe que precisa mudar, mas ainda não teve coragem? Entenda que essa resistência não é prova de que você não deve seguir em frente. É apenas o último suspiro do paradigma tentando te manter preso. Se você cruzar essa barreira, do outro lado está a vida que você tanto deseja. A pobreza não é apenas a ausência de recursos financeiros. É, acima de tudo, uma frequência. Pessoas que vivem com a mente fixada na escassez, inevitavelmente acabam atraindo mais privação, mais limitações e mais dificuldades. É como sintonizar um rádio. Se você está na frequência errada, por mais que gire o botão do desejo, nunca captará a melodia certa. E quando alguém se preocupa constantemente com contas, dívidas e problemas, essa pessoa está, sem perceber, reforçando diariamente a sintonia da pobreza. Talvez você já tenha passado por isso. Quando as dívidas começam a se acumular, parece que tudo conspira para piorar as coisas. Surge uma conta inesperada, uma despesa imprevista, uma emergência que consome o pouco que resta. E você se pergunta: por que isso sempre acontece comigo? A resposta é simples, porém dolorosa. É porque você está preso na frequência da escassez. Sua mente está tão focada no medo de perder que continua atraindo mais situações que confirmam esse medo. Lembro-me de noites em que me deitava pensando em como pagaria as contas no mês seguinte. E sabe o que acontecia? Eu acordava com a mesma angústia, com a mesma sensação de peso. Era como se o problema se amplificasse durante a noite. E foi nesse período que entendi algo fundamental. Quando você nutre sentimentos negativos, você reforça a vibração negativa. É como plantar sementes de preocupação diariamente e depois se surpreender ao colher frutos de mais problemas. E não sou só eu quem diz isso. Pesquisa realizada pela Harvard Business Review mostrou que 85% das preocupações financeiras das pessoas nunca se materializam. Ou seja, a maioria das pessoas passa a vida sofrendo por cenários que nunca acontecerão. Mas essa energia de preocupação constante mantém a mente grudada na frequência da escassez. Você já percebeu como, quando se preocupa demais, até as oportunidades que poderiam te ajudar parecem desaparecer? Isso acontece porque sua atenção está tão focada no medo que você não consegue ver as soluções. Agora reflita comigo. Quantas vezes você disse: não posso gastar, não vai dar certo, o dinheiro está acabando? E como você se sentiu depois de repetir essas frases? Aliviado ou ainda mais sobrecarregado? A verdade é que essas palavras não são apenas frases, são afirmações que reforçam sua vibração. O universo não ouve "não posso gastar". O que ele capta é falta, falta, falta. E é exatamente isso que você atrai de volta. Por outro lado, quando você começa a mudar sua vibração, mesmo que ainda não tenha os recursos financeiros desejados, as coisas começam a se alinhar. A gratidão, por exemplo, é uma das maneiras mais rápidas de mudar de frequência. Parece muito simples, mas funciona. Quando você escolhe focar no que você já tem, em vez de reclamar do que falta, você coloca sua mente em um comprimento de onda completamente diferente. É como mudar de estação no rádio. De repente, o ruído desaparece e você começa a ouvir uma música clara e agradável. Eu sei que para aqueles que estão atolados em dívidas, pode parecer impossível sentir gratidão. Mas foi naquele ponto que percebi a importância da escolha. Quando decidi parar de reclamar do que não tinha e comecei a agradecer pelo que já estava presente, minha saúde, minha energia, as oportunidades que surgiam, minha realidade começou a mudar. Eu não fiquei rico da noite para o dia, mas percebi que portas que antes estavam fechadas começaram a se abrir. E tudo isso aconteceu porque eu mudei minha frequência interna. O que mantém a maioria das pessoas presas na escassez não é a falta de oportunidades, mas a prisão mental em que elas vivem.
É o hábito de pensar pequeno, de focar no problema, de acreditar que sempre será assim. E se você continuar repetindo essa mesma frequência, sua vida continuará trazendo mais das mesmas situações. Mas quando você conscientemente decide mudar a maneira como se sente, mesmo antes de mudar os resultados, o universo começa a responder de forma diferente. A escassez é apenas uma estação de rádio. Você pode escolher mudar a sintonia. E quando você fizer isso, perceberá que o que parecia impossível começa a acontecer de maneiras que você nunca imaginou. Existem exemplos claros, perceptíveis a todos, de como o paradigma pode construir ou destruir uma vida inteira. Não importa quanto dinheiro alguém ganha, quantas oportunidades tem ou até mesmo o quanto é talentoso. Se o paradigma está programado para a escassez, mais cedo ou mais tarde, tudo o que foi conquistado escapará. É como encher um balde furado. Não importa quanta água, sempre vazará. Mike Tyson é um caso que ilustra isso com força. Ele ganhou mais de 300 milhões de dólares em sua carreira. 300 milhões de dólares. Quantas famílias poderiam viver com conforto com essa fortuna? E ainda assim ele perdeu tudo. Por quê? Porque ele nunca mudou sua programação interna. Ele atraiu riqueza com seu talento, mas sua mente, presa em um paradigma de autodestruição e falta de controle, foi incapaz de sustentar a abundância. O resultado foi inevitável: falência, problemas pessoais e a confirmação de que dinheiro sem uma mudança de frequência é transitório. Por outro lado, existem histórias que provam o contrário, que mostram como uma mudança de paradigma pode levar alguém de condições quase impossíveis ao topo. Oprah Winfrey nasceu em uma realidade marcada pela pobreza extrema e abusos que facilmente poderiam tê-la condenado a repetir os padrões de sofrimento e limitação que cercavam sua infância. Mas ela fez algo diferente. Reprogramou a maneira como se via, cultivou uma mentalidade de crescimento e aprendeu a sintonizar sua vibração para a abundância e as possibilidades. O resultado? Ela se tornou uma das mulheres mais influentes e multimilionárias do planeta. Não foi sorte, não foi acaso. Foi a prova de que quando você muda sua frequência interna, o mundo externo responde proporcionalmente. E esse contraste entre Tyson e Oprah nos ensina uma lição poderosa. Riqueza não é apenas o dinheiro que você recebe, é a capacidade de sustentar essa abundância com o paradigma correto. Sem essa mudança, não importa se você ganha na loteria, assina contratos milionários ou alcança um grande sucesso momentâneo. Tudo será perdido, porque a mente encontrará uma maneira de retornar ao padrão antigo. E é por isso que tantas pessoas que recebem fortunas inesperadas voltam à estaca zero em poucos anos. A frequência não mudou. Agora, observe sua própria vida. Quantas vezes você recebeu um aumento de salário, fechou um grande negócio ou recebeu uma quantia extra e pouco tempo depois sentiu que tudo se dissipou? Não foi apenas azar, foi a força de um padrão de pensamento. Sem perceber, você encontra maneiras de gastar, de perder, de contrair novas dívidas, porque no fundo, você acredita que a riqueza não ficará em suas mãos ou que precisa gastar para aproveitar a vida. O universo espelha seu estado interior. Grandes nomes como Oprah Winfrey demonstram que a origem não importa. É a energia que você escolhe cultivar. Figuras como Mike Tyson revelam que a quantidade de dinheiro não garante prosperidade duradoura sem uma mudança de mentalidade. Se essas histórias não o fazem refletir sobre seu relacionamento com a fortuna, o que o fará? A essência é simples. Não basta aprender a atrair riqueza, você precisa aprender a conservá-la. Você precisa moldar sua mente para viver em harmonia com a abundância. Caso contrário, mesmo que você alcance a prosperidade momentaneamente, será puxado de volta à estaca zero. A questão crucial é: você está preparado para remodelar seus padrões mentais para que, quando a oportunidade surgir, você não apenas a aproveite, mas também a preserve? A maioria das pessoas não entende que transformar resultados não é apenas pensar de forma diferente. Requer uma mudança em seus padrões de pensamento. A mente consciente gera novas ideias,
mas sem uma transformação na programação emocional enraizada no subconsciente, tudo permanece inalterado. É como instalar um software moderno em um computador antigo sem atualizar o sistema operacional. Você pode pressionar os botões certos, mas o resultado não será o que você espera. E aqui está o detalhe crucial. O subconsciente não reage a palavras, mas a emoções. Repetir frases o dia todo é ineficaz se não houver convicção genuína, se o desejo não estiver imbuído de emoção. O padrão antigo simplesmente o rejeitará. É por isso que muitas pessoas começam projetos com entusiasmo e desistem em poucos dias. Não é falta de vontade, é falta de reprogramação mental. Lembro-me de quando li o livro Pense e Enriqueça. Inicialmente, aquelas ideias me causaram tanto desconforto que quase o abandonei. Era como se cada página desafiasse tudo em que eu acreditava. E sabe o que eu senti? Medo, resistência, insegurança. Mas foi precisamente esse sentimento que me apontou na direção certa. Porque eu estava confrontando meus padrões de pensamento. Segui as instruções, mesmo sem entender completamente, e em um ano, minha renda saltou de $4.000 para $175.000. Mais tarde, superei a marca de $1 milhão. O mais surpreendente é que me levou quase 10 anos para entender como isso aconteceu. Eu não apenas mudei meu pensamento, eu mudei meus padrões mentais. Portanto, se você deseja resultados diferentes, precisa começar a sentir o que deseja, não apenas a pensar nisso. Ao associar emoções genuínas a uma nova ideia, ela começa a penetrar no subconsciente. A gratidão, por exemplo, é uma das ferramentas mais eficazes. Ao focar diariamente nas coisas pelas quais você é grato, mesmo que ainda não tenha a vida que deseja, você envia ao subconsciente uma mensagem clara. Eu já possuo, eu já sou, eu já vivo em abundância. Isso altera sua vibração. É por isso que proponho um desafio. Durante 7 dias ao acordar, escreva 10 coisas pelas quais você é profundamente grato. Não apenas pense nelas, escreva-as. O ato de registrar reforça no subconsciente que é real. Ao longo do dia, sempre que perceber sua mente se voltando para a escassez, pare e reconecte-se com um desses motivos de gratidão. Faça isso consistentemente. Pode parecer simples, mas é esse tipo de prática que começa a quebrar o ciclo de repetição. A ciência comprovou que a prática regular da gratidão modifica estruturas cerebrais relacionadas ao bem-estar e à tomada de decisões. Pesquisadores da Universidade da Califórnia mostraram que pessoas que escrevem sobre gratidão não apenas se sentem mais felizes, mas também tomam decisões financeiras mais conscientes e equilibradas. Isso prova que não se trata apenas de espiritualidade ou energia invisível, mas de mudanças reais na forma como o cérebro funciona. E é exatamente isso que você precisa: transformar sua vibração em algo consistente, não fugaz. Ao mudar seus padrões de pensamento, a mudança nos resultados é automática. Você começa a atrair pessoas diferentes, oportunidades diferentes, circunstâncias que antes pareciam impossíveis começam a se apresentar. E é nesse momento que a lei da atração deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma realidade tangível. Então eu pergunto: você está disposto a enfrentar o desconforto de mudar seus padrões mentais e transformar esse exercício de gratidão em um hábito diário? Porque se você fizer isso, você logo perceberá que o maior erro foi acreditar que querer é o suficiente. O desejo abre a porta, mas é a mudança de vibração que permite a passagem. A lei da atração não responde ao que você quer, mas ao que você é, ao que você sente e vibra todos os dias. São seus padrões de pensamento que determinam se você continuará repetindo os mesmos resultados ou se fará espaço para algo completamente novo. E se você já percebeu isso, está à frente da maioria. Porque, a partir desse entendimento, cada pequeno passo que você dá ganha força. E no próximo vídeo que está aparecendo na tela, mostrarei como subir outro degrau nessa escada de progresso para que você se torne um pouco melhor do que é agora.
Obrigado por estar aqui comigo e nos vemos no próximo vídeo.